Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa. Vamos começar a nossa aula 4 aqui. O objetivo dessa aula hoje é a gente fazer alguns exercícios do capítulo, só para a gente confirmar aqui, só para confirmar para vocês, o capítulo 3, Formação e Evolução Geológica da Terra, tá? Acompanhem com bastante atenção, peguem seu livro, lápis, caneta para a gente fazer essa atividade valer a pena, ok? Lá na página 78, então, a gente começa com a pergunta 1. Eu coloquei para vocês apenas a resposta, tá? Eu vou dar uma lida na pergunta e aqui vocês encontram a resposta. 1. Existem dois modelos descritivos do interior da Terra, um modelo estático e o dinâmico. Quais são as camadas apresentadas por cada um deles? O modelo estático é aquele modelo mais simples, ok? É aquele modelo que fala sobre crosta, manto e núcleo. Lembrando que você tem uma subdivisão, tá? Por exemplo, o manto ele é dividido em superior e inferior e o núcleo em externo e interno. Mais tranquilo de todos é esse aqui. Já o modelo dinâmico, ele tem muito a ver com os movimentos que ali acontecem, exatamente por ser dinâmico. Aqui a gente divide em litosfera, a astenosfera, a mesosfera e o núcleo. A litosfera, a camada rochosa, a astenosfera, a camada superior do manto, que é onde ocorre o quê? As correntes de convecção que movimentam as placas tectônicas. A mesosfera, que é a parte do manto que vai estar em contato com quem? Com o núcleo. E o núcleo que é dividido em externo e interno. Lembrando que o núcleo interno ele é sólido e é composto de níquel e ferro. Beleza? Questão 2. A hipótese da deriva continental abriu caminho para o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas. Indique as evidências propostas por Wegener para a primeira e explique como elas foram complementadas pelas evidências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe que no passado todos os continentes que hoje a gente conhece eles estavam juntos, formando um grande supercontinente chamado Pangeia. O que acontece? Se você analisa a forma, por exemplo, da América do Sul, mais precisamente com a África, você percebe que ocorre um encaixe perfeito. Então, primeiro você tinha a forma como evidência. Além da forma, a gente tinha fósseis. Fósseis iguais, encontrados tanto no litoral da África quanto no litoral da América. Opa, tem um oceano Atlântico no meio. E tem fósseis iguaizinhos aqui. Então, o cara começou a falar, opa, talvez no passado isso tenha sido junto. Ele encontrou também rochas com a mesma composição dos dois lados e também marcas de glaciações que aconteceram tanto na África quanto na América. Com todas essas evidências, então, ele falou assim, eu acredito, e eu vou ter todas as evidências para comprovar que os continentes eles eram juntos e ocorreram, então, o processo de separação. Depois da Segunda Guerra Mundial, um estudo do assoalho oceânico, quando ocorre um movimento divergente das placas tectônicas. A placa do continente africano para um lado e a placa do continente americano para o outro. Ocorre essa separação. Esse espaço ele vai ser o quê? Preenchido por magma. Quando ocorre esse preenchimento do magma, a sua solidificação vai formar esse o quê? Esse assoalho oceânico. Beleza? Questão 3. A orogênese ocorre a partir do encontro convergente entre placas tectônicas. Orogênese é o que vai dar origem a alguma coisa. Quando a gente tem um movimento convergente das placas tectônicas, a gente vai ter as seguintes formações aqui. Quando eu tenho uma placa continental com uma placa oceânica, nós vamos ter aquele processo chamado de quê? De subducção, em que você tem a placa entrando em contato com o quê? Com o manto e sofrendo o processo de fusão, dando origem a dobramentos e às fossas submarinas. No encontro entre duas placas oceânicas, nós vamos ter a formação de arcos de ilhas, várias ilhazinhas. Já no encontro entre placas continentais, nós vamos ter uma origem de grandes cordilheiras. O mais importante aqui é que você lembrar que os movimentos orogênicos são movimentos que dão origem a novas estruturas de relevo. Ok? Questão 4. A epirogênese é o deslocamento vertical de grandes áreas das placas tectônicas, podendo ser positivo ou negativo.
Nomeie esses dois tipos de epirogênese e explique suas respectivas consequências no relevo costeiro. Aqui, você tem que lembrar do movimento epirogênico, que é o movimento que ocorre na vertical. O movimento orogênico, ele ocorre na horizontal. Esse movimento aqui ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Vamos dar uma lidinha aqui. A epirogênese positiva é chamada de soerguimento e promove a formação de terraços na crosta, devido à regressão marinha. Já a epirogênese negativa, que é quando a plaquinha desce para baixo, ocorre, a gente chama de subsidência, e cria novas camadas de deposição de sedimentos no relevo litorâneo, por causa da transgressão marinha, que muda o nível do mar e, portanto, o patamar do acúmulo de sedimentos. Aqui é a ação do oceano sobre essas estruturas de relevo. Questão 5. Sobre os terremotos e o vulcanismo, responda o que se pede. A. Quais são as causas desses fenômenos naturais? Quando a gente está falando do terremoto e do vulcanismo, tem a ver com o quê? O movimento das suas placas tectônicas. Tá? Vamos aqui. Quando ocorre esse movimento, duas placas tectônicas se batendo, concorda comigo que ocorre um acúmulo de tensão, um acúmulo de energia? Isso vai ocorrer depois, posteriormente, essa liberação, essa propagação de ondas sísmicas, que vão dar origem aos terremotos. Então, duas placas, mesma direção, tensão física, né? Pensa aqui na física. Dois carros que estão indo na mesma direção se chocam. Você vai ter todo um abalo ali. No caso de duas placas tectônicas muito maior do que carros, quando elas se chocam, existe tensão, existe energia acumulada que precisa ser o quê? Propagada, dando origem a terremoto. Quando isso acontece, também ocorre a formação de trincas, de fraturas. Essas fraturas, elas podem permitir que o magma, que está lá na astenosfera, a camada superior do manto, atinja a superfície. Quando ocorre, então, esse movimento de formação de falhas, de trincas, esse magma é levado, expulso da astenosfera, a gente dá o nome de vulcanismo. Questão B. O que é o Círculo de Fogo do Pacífico e como o Brasil está relacionado a ele? O Círculo de Fogo é aquela região do planeta Terra em que você tem movimento convergente de muitas placas tectônicas. E essa região ela é marcada pelo constante fenômeno chamados de terremoto e de vulcanismo. E o Brasil? O Brasil está distante dessa área. Tanto que o Brasil ele é conhecido por certa estabilidade tectônica. Certa, tá? Lembrando que às vezes acontece aqui sim. Questão C. Explica a relação entre terremotos e tsunamis. Terremoto, uma coisa. Tsunami é outra. Mas o que acontece com o terremoto pode causar esse tsunami. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os tsunamis são provocados geralmente por terremotos que ocorrem embaixo do leito oceânico. Então, quando esse terremoto ele ocorre no leito oceânico, quando você tem um movimento convergente das placas tectônicas, você tem essa tensão, toda essa força. Vai gerar essas ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas elas vão se dispersar no oceano, gerando o quê? Aquelas ondas imensas que são os tsunamis. Você lembra lá da aula que eu falei que você tem que ter aquela tensão? Porque o tsunami ele tem uma força dupla. Uma força da água adentrando o oceano, a água adentrando o continente e depois trazendo, puxando aquilo. Isso causa uma destruição imensa. Questão 6, pessoal. A alternativa correta vai ser a letra B. Questão 6 lá fala dos terremotos no Japão. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. A ocorrência no Japão do terremoto, do fenômeno geológico apresentado, está relacionado principalmente a... Ele quer saber por que o Japão tem tanto terremoto. Na B fala o seguinte, sua localização numa área de encontro de placas tectônicas. Ok? Questão 7. Diferencie o intemperismo químico do físico, relacione cada um com diferentes condições de umidade e temperatura. Agente o que aqui? Endógeno ou exógeno? Interno ou externo? Temperismo é a ação dos agentes externos ou os agentes exógenos. Nós temos o intemperismo físico, o químico e o biológico. Nessa questão, ele pede para a gente falar do intemperismo físico e do químico. A gente sabe, então, que o intemperismo químico ele causa a decomposição das rochas. Ok?
Não necessariamente aqui, desculpa, ocorre então no temperismo químico a mudança na composição química. Lembrando que o intemperismo químico ele é causado principalmente pela ação da água. Essas regiões então são regiões quentes e úmidas que eu tenho uma grande ação da água como agente transformador da rocha e do relevo. Então a ação da água causa intemperismo químico, que causa a decomposição das rochas, alterando a composição química dessa rocha. Já o intemperismo físico, ele causa a desagregação. Não necessariamente na desagregação ocorre mudança da composição. A desagregação, ela muda principalmente o quê? A estrutura física, a forma dessa rocha. Não necessariamente muda essa composição. Ela vai ocorrer em várias regiões climáticas, mais comum em áreas secas e frias. Lembrando que os desertos você tem uma amplitude térmica muito grande, uma variação da máxima e da mínima. Essa variação muito alta da máxima e da mínima vai intensificar o processo de dilatação dessas rochas. E isso vai causar um intemperismo físico com maior intensidade. Então aqui você tem que lembrar o seguinte, intemperismo químico, ação da água, principalmente, intemperismo físico, variação de temperatura. Intemperismo químico, mudança na composição da rocha. Intemperismo físico, mudança na estrutura da rocha. Pessoal, por hoje é só. Anotem suas dúvidas. Sempre que tiver qualquer probleminha, pause o vídeo, volta, revisa, que vai dar tudo certo, ok? Um abraço, até mais.